A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Baez. José se torna mestre independente de carpintaria. Entendendo que o anjo lhe transmitia a vontade divina, José se apressou em executar as instruções recebidas e passou a exercer sua profissão independentemente. Alugou um local perto do templo e lá exercia sua profissão. Dormia e fazia suas frugais refeições. Não saía a não ser para o templo e para executar tarefas necessárias à sua vida e profissão. Comia principalmente pão e frutas. Bebia muito pouco vinho, assim mesmo misturado com água. Seu prato preferido era sopa de hortaliças com legumes, que tomava muito raramente. Na verdade, vivia modesta e penitentemente e passava por privações muito alegre e com grande satisfação espiritual. Mas Deus o aquinhoava muito com suas graças de natureza espiritual, e José permanecia solitário e silencioso na maior parte de seu tempo. Em sua oficina, jamais eram vistas pessoas ociosas, discorrendo sobre assuntos fúteis ou supérfluos, pois o santo não era dado a esse tipo de conversas. E sendo ele visto como simples e pouco brilhante pela maioria das pessoas, vivia em paz e em sua solidão, praticamente desapercebido de todos. Contudo, muitas pessoas se dirigiam à sua oficina para encomendarem trabalhos, pois o santo não os rejeitava. Quando elas lhe pagavam, considerava tais pagamentos mais como sendo caridade do que remuneração e agradecia efusivamente aos seus clientes. Daquilo que recebia, guardava para si o estritamente necessário para sua manutenção e dava o restante para os pobres a título de esmolas. O anjo lhe havia dito para que assim agisse, e ele o fazia com toda seriedade e pontualidade. Acontecia às vezes de ele se encontrar em situações financeiras precárias, sem dinheiro até mesmo para alimentação. Ele então se dirigia ao templo e orava a Deus para que provesse suas necessidades. O Senhor não deixava de atendê-lo, e seus vizinhos alternadamente lhe faziam ofertas de frutas, hortaliças, pão e o que mais estivesse necessitando. Essa virtude dos vizinhos o agradava sobremaneira, e ele agradecia a Deus e a todos que o ajudavam. O Senhor providenciava também para que recebesse novos trabalhos, sem ter que procurá-los, pois era excessivamente tímido para isso. Tinha, aliás, nesse sentido, grande confiança em seu Deus, de que ele providenciaria a todas as suas necessidades. Isso o deixava muito tranquilo e sossegado, esperando sempre pelas providências divinas que jamais lhe faltaram. Quando se encontrava só em sua oficina, ajoelhava e se oferecia por completo a Deus, dizendo: Meu Deus, aqui estou todo vosso, e não existe coisa alguma que possa separar-me de vós, pois sois toda a minha fortuna e apoio, toda a minha alegria e todo o meu trabalho. De vós espero somente ajuda e conforto, e nada mais quero que vossa presença em meu espírito. Renuncio a todas as coisas materiais que me podeis dar e abraço voluntariamente minha pobreza e todas as humilhações e sofrimentos, pois estou certo de que assim vos agradarei.
meu Deus, Senhor único e dono de meu destino. Assim conversava ele com Deus e se sentia extremamente alegre com isso. Ia ao templo com maior frequência e lá se mantinha longamente a orar, não permitindo Deus que pessoa alguma o observasse nessas orações. Por essa época, a santificada Virgem Maria, destinada a tornar-se mãe do Verbo Divino, também frequentava o templo. Suas extraordinárias virtudes eram admiradas e respeitadas por todas as outras donzelas do templo, e em especial por aquelas responsáveis por ela, tendo essa sua extraordinária reputação já se espalhada pela cidade. José, que praticamente não conversava com pessoa alguma sobre assuntos gerais, não estava ciente destas maravilhosas qualidades. Determinada noite, entretanto, o anjo lhe apareceu e mencionou uma certa jovem do templo, muito querida e amada por Deus, em razão de suas virtudes, admirável pureza e santidade. Tratava-se de Maria, filha de Joaquim e Ana, a quem José conhecia perfeitamente, pois também eram de Nazaré. O anjo lhe dizia mais, que para que louvasse e agradecesse a Deus pelos favorecimentos e graças que ele concedia àquela jovem e que se alegrasse de sua existência e pelo fato de ser ela tão digna e tão amada por Deus. O santo foi tomado de grande júbilo e, conforme instruções do anjo, agradeceu ao Senhor. E tanto se alegrou pela existência da jovem que acabou por introduzir em seu coração um santificado amor por ela e por isso passou a ir ao templo mais vezes. Já também movido por este afeto que ele tinha, embora jamais a tivesse visto, tinha amor por ela em razão daquelas suas grandes virtudes. Dessa forma, uma vez no templo, orava e agradecia a Deus que se fazia dignado a enviar ao mundo uma jovem tão santa e tão pura, e para que ele continuasse a conceder-lhe sempre maiores graças, de tal forma que, à medida que ela crescesse em idade, viesse também a crescer em suas virtudes. Essas orações muito agradavam ao Senhor, que teve por bem iluminar também a donzela, fazendo com que ficasse ciente da existência de José, de todas as virtudes que possuía e do quanto ele rezava por ela. A partir desses conhecimentos, Maria passou também a rezar por ele, para que o Senhor lhe desse todo o seu amor e lhe concedesse muitas graças. Deus ouviu também essas súplicas de Maria e passou a proteger a ambos, que, embora não se conhecessem nem jamais se tivessem visto, de tudo sabiam por arte da revelação divina. Maria tinha também amor por José em razão da clara compreensão que tinha de suas raras virtudes e que Deus o amava muito. Por período de 10 anos, ambos usufruíram assim dos benefícios de suas recíprocas orações e se amaram santamente em Deus, sem se verem ou conversarem. Apenas às vezes, quando o anjo falava com José durante seu sono, informava-o de que Maria rezava muito por ele e isso levava grande alegria à sua alma. Em uma dessas vezes, o anjo lhe disse que a jovem havia decidido dedicar-se totalmente a Deus, mantendo-se virgem, fato que era muito do seu agrado. A essa afirmação, o santo teve também por bem imitá-la e consagrar todo o seu amor ao Senhor. Entretanto, tratando-se de prática completamente inusitada, teve dúvidas quanto ao seu agrado a Deus e se deveria mesmo agir desta forma.
Por isso foi ao templo suplicar ao Senhor para que manifestasse sua vontade neste aspecto. Após muitas súplicas, ele se manifestou através da voz interior de José e lhe disse que apreciava muito o voto de José em termos de completa castidade e que ele lhe daria ajuda e proteção neste particular, caso o santo o observasse à risca. Essa manifestação através de seu espírito foi muito considerada por ele, por se ter revelado diretamente ao seu coração. Fez então seu voto de perpétua castidade e o seu coração se encheu de alegrias patrocinadas por Deus para que soubesse de quanto tal voto lhe agradava. José teve assim elevado sentimento de contemplação e de êxtase mesmo, em que o Senhor lhe mostrou as muitas vantagens inerentes à nobre virtude da pureza, e ele se sentiu então grandemente incentivado e satisfeito com o voto feito. Rendeu graças a Deus por lhe haver proporcionado tal inspiração e aceitou seu voto com prazer. Em seguida retornou à sua oficina cheio de alegrias e felicidade. Na noite seguinte recebeu nova visita do anjo, informando-o de que aquele seu voto muito havia comprazido a Deus. Comunicou-lhe também ser muito grande a ansiedade da jovem Maria pela vinda do Messias prometido e que ela orava intensamente neste sentido e que Deus apreciava sobremaneira estas orações e com certeza aceleraria a vinda do prometido. José deveria imitá-la neste particular e manter-se permanentemente grato a Deus por isso. Acordando, o santo suplicou ao Senhor com maior fervor para que enviasse logo o prometido Messias. Foi então para o templo onde ratificou estas preces todas. Após longo período de oração, José passou àquele seu característico estado de êxtase e lhe foram revelados muitos segredos divinos sobre as qualidades e virtudes todas do Messias durante o tempo de sua estada entre os homens. Tais revelações reforçaram seu desejo pela vinda do Redentor e o santo sentiu então um irreprimível desejo de conhecer e poder conviver com o Salvador. Todavia, achava-se indigno de tanto em razão de sua grande humildade, embora tivesse muita confiança na bondade de Deus que já tanto o favorecera. Através de todas essas graças que recebia e também pelas muitas orações que a santificada jovem Maria fazia por ele, o santo atingiu um estado de vida em que nem mais parecia uma criatura humana, mas sim um anjo do paraíso. Sempre ligado em Deus e no grande amor que tinha por ele e no desejo de agradar em todos os seus atos, passava dias inteiros em contínua elevação de espírito e também boa parte de suas noites. E se esquecia até mesmo de alimentar-se, pois se sentia plenamente saciado pelo prazer de conversar com o Altíssimo, e neste inusitado estado dizia: ó meu Deus, como concedeis tantos favorecimentos e alegrias para um pobre miserável como eu? Como é imensa a vossa bondade comigo, como sois generoso, e quanto dignas de fé são vossas promessas. Oh, quanto faria eu para vos merecer? Como mostrar meu reconhecimento por todas as graças que me são concedidas? No momento nada mais posso oferecer que não seja a mim mesmo completo e a minha servidão, que a vós ofereço de todo o coração. Fazei de mim instrumento de vossos desígnios, pois estou plenamente preparado para sacrificar-me
e estar a vosso serviço. O jovem desejava ainda muito poder fazer pela glorificação de Deus, embora se reconhecesse insuficiente para tanto. E muito se aborrecia com a sensação de que não tinha condições de executar os desejos de Deus. Uma noite o anjo lhe apareceu outra vez e lhe disse que chegaria o tempo em que ele seria ocasião de colocar em prática aquelas suas boas intenções. O santo passou então a aguardar com ansiedade a chegada daquele momento que ele denominava de tempo feliz. De fato, assim aconteceu, pois mais tarde dedicou muitos esforços para manter a vida do Verbo encarnado, sustentado pelo trabalho de suas operosas mãos. Sem estar perfeitamente ciente dos objetivos de Deus, rejubilava-se antecipadamente por aquele tempo que iria ser de grande felicidade. José vivia desta forma, de maneira a mais simples possível, e jamais questionou as promessas feitas pelo anjo, jamais explicitadas com clareza, e nunca procurou saber quais fossem elas exatamente. Apenas esperava com grande resignação. Aplicava-se somente em suas preces para que Deus as cumprisse e agia por saber que estas suas orações muito compraziam ao Senhor. De fato, em tudo e por tudo rendia suas graças a Ele e agia de forma a dar-lhe as satisfações que podia. Jamais se afastou de suas vontades e agradecia sempre profusamente por todos os favorecimentos que recebia, mostrando-se extraordinariamente reconhecido e se oferecendo a ele sem quaisquer reservas. A força e a firmeza de José frente a várias provações. José usufruía de muitas graças e favores especiais, entre os quais estava a doçura do seu amor por ele. Todavia o Senhor teve por bem permitir que certas pessoas passassem a molestá-lo por obra e arte do demônio. O Senhor assim o quis para que o santo crescesse em seu valor e mostrasse sua fidelidade e amor, mesmo em meio a dissabores e perseguições. O demônio odiava José, pois não tolerava tanta clareza de espírito e tantas virtudes que lhe eram características. Assim procurava sempre novas formas de aborrecê-lo e de causar-lhe problemas, tentando fazer com que abandonasse suas orações virtuosas, tão importantes para o santo, e perdesse sua grande paciência e ternuras habituais. Entretanto, de forma geral, o Senhor mantinha-o afastado de José, impedindo que ele o inquietasse e molestasse. Às vezes, todavia, Deus tinha por bem permitir que tal acontecesse para dar ao santo a ocasião de avolumar seus méritos e virtudes e também para derrotar e confundir o inimigo. Liberado esse para suas artes e façanhas, acabou por incitar alguns vizinhos, colocando em suas mentes grande aversão pelo santo, a ponto de não poderem mesmo até vê-lo sem se irritarem. Quando ele deixava sua oficina para ir ao templo ou para executar qualquer tarefa necessária ao seu trabalho, essas pessoas o molestavam e perturbavam. E vendo que ele não lhes dava atenção, enfureciam-se ainda mais e o injuriavam com palavras más, até mesmo sem qualquer motivo, chamando-o também de preguiçoso, orgulhoso pelo fato de que ninguém desejava privar com ele. E também que sob aquele seu manto de virtudes escondia-se um mau caráter, um fingido. Entretanto, ele jamais respondeu a essas ofensas. Abaixava sua cabeça, apertava os ombros e ia rezar no templo,
até mesmo por aqueles que o maltratavam. Aconteceu que logo fora roubado de uma dessas pessoas e a culpa foi parar nos ombros de José. Elas então, muito enfurecidas, o procuraram em sua oficina e lá realizaram atos de vandalismo, colocando as coisas todas fora de seus lugares. Diziam a ele para que tratasse de devolver aquilo que havia furtado. O injuriavam muito e o ameaçavam até mesmo com castigos corporais e denunciá-lo formalmente como ladrão. Ele permanecia sereno e nem mesmo tentava justificar-se. Somente uma vez lhes disse estarem enganados, mas elas continuaram a taxá-lo de ladrão e continuaram com suas ofensas. José então retrucou que Deus se encarregaria da defesa de sua causa. As pessoas então, observando sua grande firmeza de atitudes, foram embora, ameaçando sempre de acusá-lo oficialmente caso ele não restituísse as roupas e objetos roubados. E elas se mostravam muito seguras de sua culpabilidade. Estas acusações afligiram muito José e também o preocuparam pelo que representavam em termos de ofensas a Deus. Foi para o templo e suplicou ao Senhor que tomasse sua defesa em situação tão séria. E ele não tardou em fazer com que fosse localizado o verdadeiro autor dos furtos. Seus acusadores então se viram muito envergonhados e admirados pela paciência mostrada pelo jovem naquelas circunstâncias. Em algumas delas, a aversão por ele acabou mesmo por transformar-se em afeto. O demônio foi assim mais uma vez derrotado e José adquiriu maior valor perante Deus e mais elevada estima por parte dos homens. Mas a derrota não bastou para que seu inimigo desistisse de suas más intenções e ele então passou a estimular alguns jovens marginais para que, ao verem o santo indo para o templo, lhe mostrassem desagrado por essa sua atitude, pois ela representava como que uma forma de repreensão a deles. Eles decidiram ir à oficina do santo e o fizeram para fazer troças e injuriá-lo com grande atrevimento. José trabalhava completamente absorvido, contemplando as perfeições das obras divinas como era seu hábito ao trabalhar. Os indivíduos lhe fizeram algumas perguntas irrelevantes, às quais ele simplesmente não deu respostas. E eles continuaram de forma impertinente ao que o santo lhes pediu para que o deixassem em paz. Se estavam à procura de alguém para tal tipo de conversa, que procurasse alguma outra pessoa, pois ele estava muito ocupado para isso. Eles fizeram então troças e o ofenderam com impropérios que continuaram sem resposta, pois José continuava a trabalhar. Um dos indivíduos mais atrevidos passou a dar-lhes tropaços e o santo então lhe disse: que Deus o perdoe, irmão. Eu bem mereço tudo isso em razão dos meus muitos pecados, mas pessoalmente não vos dei qualquer motivo. E enquanto este malfeitor agredia José, os outros aplaudiam calorosamente. Depois de muitas injúrias e algumas pancadas, o grupo se foi, deixando José calmo e paciente, sem qualquer ressentimento. Falou com seu Deus e suplicou sua ajuda, tantas vezes prometida, dizendo: Meu Deus, haveis garantido minha proteção e defesa em todas as circunstâncias, e sabeis que ninguém mais atento que não seja a vós. Por isso recorro à vossa ajuda e proteção contra essas pessoas que me ofendem. Deus atendeu às suas súplicas
E na noite seguinte o anjo lhe apareceu outra vez e disse ter José, naquelas ocorrências todas, conquistado muitos méritos e dado grande alegria ao Senhor. Advertiu-o também para que se preparasse para novas artimanhas do demônio que o odiava. Mas disse também que ele seria defendido e que Deus tinha por bem permitir estas artes todas para que ele pudesse crescer em seus merecimentos e para testar sua fidelidade. O jovem se viu confortado com essas palavras e ainda mais animado para sofrer com paciência, pois esta era a vontade de Deus. O demônio, mais uma vez derrotado e confundido, pois José tudo fazia para crescer em seus méritos e virtudes, se enfureceu ainda mais. Procurou novas formas de perturbar a paz do santo, animando uns e outros contra ele, até mesmo importantes personalidades da cidade, para que conseguisse desprestigiá-lo. Em uma dessas ocasiões, tendo José executado um trabalho para uma dessas personagens e esperando que seu cliente se mostrasse satisfeito, teve uma desagradável surpresa ao entregar a encomenda, pois acabou por receber como pagamento só palavras desagradáveis e ofensivas, no sentido de que seu trabalho não tinha sido executado a contento nem a gosto e que ele merecia, na verdade, ser castigado e penalizado por isso. José, depois de ter tolerado com paciência todas essas ofensas gratuitas, foi embora sem qualquer remuneração de seu trabalho, passando por dificuldades financeiras momentâneas. Foi imediatamente para o templo suplicar a Deus para que o providenciasse os necessários meios para a sua manutenção. Como sempre, ele atendeu seus pedidos e inspirou àquela pessoa para que pagasse e reconhecesse o mal que havia feito ao santo. Ela foi à sua procura, pagou o que lhe devia e ainda lhe pediu sentidas desculpas pelo ocorrido. José recebeu este pagamento como uma verdadeira esmola que lhe faziam, agradecendo a Deus em primeiro lugar e depois à própria pessoa envolvida. Isso tudo fez com que o santo tivesse crescido e ainda mais em seus méritos, além de obter aquele numerário que necessitava para sua sobrevivência. O cliente, por sua vez, muito se admirou por toda aquela virtude mostrada por ele. O demônio lhe pregou muitas peças desse tipo, mas acabou sempre envergonhado, confuso e derrotado. E todas elas serviriam para que aumentasse a estima que as pessoas dedicavam a José. Entretanto, como fervoroso inimigo, ele ainda procurava novas formas de poder molestá-lo. Encontrou uma, ainda mais penosa para José, qual seja a de incutir na mente de determinadas pessoas, a pretexto de compaixão e caridade, a ideia de que ele devia casar-se para ter maior comodidade em casa e não ficar tão solitário e abandonado. Na verdade, algumas dessas pessoas, muito zelosas aparentemente, tentaram convencê-lo e se acomodar e a casar-se, pois, segundo elas, sendo ele tão jovem e trabalhador, não teria dificuldades em conseguir pessoa adequada para isso. Ele, porém, nem cogitava disso, pois havia consagrado a Deus seu voto de ilibada candura e pureza. Afirmou jamais ter considerado tal possibilidade e solicitou que não mais abordassem o assunto, uma vez que se sentia muito bem como estava. Entretanto, elas não desistiam de seu intento e, cercando-o de lisonjas, insistiam. José ficava muito descontente com essas insistências e então pedia a Deus que o ajudasse e o libertasse daqueles importunos que, a título de atenção,
pretendiam que abrisse mão do grande tesouro que era sua castidade. E dizia a Deus: Bem sabeis, meu Deus, que por voto vos ofereci o sacrifício de castidade, que não seja permitido ser eu perturbado neste particular. E ele, no sentido de permitir ao santo que crescesse em seus merecimentos, continuou a dar permissão para que aquelas pessoas ainda o molestassem. Elas já haviam mesmo decidido forçar o seu casamento e, encontrando nele resistência cada vez maior, já não mais sabiam como agir para que ele as atendesse. Certo dia, de comum acordo, resolveram conduzi-lo a certo lugar pretensamente para que tomasse medidas de execução de determinado trabalho, onde iria travar conhecimento com uma certa jovem que já haviam escolhido para ser sua esposa. Com isso, pretendiam que ele acabasse por ceder e atender aos seus pedidos. E o santo foi atender à solicitação de trabalho, tomou as necessárias medidas para sua execução, e estando pronto para voltar, viu-se forçado a encontrar a tal jovem com quem deveria casar-se. As pessoas então lhe disseram: Esta é a moça que queremos dar-te como esposa. Não deveis recusá-la, pois é extremamente bondosa e virtuosa. José, tomado de pânico, fugiu rapidamente, para a surpresa e confusão de todos, que então o deixaram em paz. O santo correu imediatamente para o templo e, lá chorando, pediu ao Senhor que o libertasse daquela perseguição tão incômoda e que lhe provocava intensos sofrimentos. Deus o acalmou com a promessa de que não seria mais molestado neste sentido, e José, enxugando suas lágrimas, muito se alegrou com esta promessa e muito agradeceu a ele por esse grande favorecimento. Na noite seguinte, o anjo lhe apareceu e confirmou tudo o que Deus lhe havia transmitido e lhe assegurou da alegria que ele mostrara em ver sua firmeza de propósitos, em manter sua castidade. José estava agora feliz e satisfeito, e o demônio se viu derrotado novamente, embora cada vez mais enfurecido, procurando alguma outra forma de perturbá-lo. Continuamos no próximo vídeo.